Bom, na segunda-feira eu costumo trazer uma palavra aqui, trazendo à memória aquilo que o nosso apóstolo Edmilson, ministrou no domingo à noite. E ontem ele trouxe uma palavra que o Espírito Santo já tem falado com ele há dias. E o apóstolo Edmilson, ele tem uma característica muito maravilhosa, que eu tento copiar isso nele. Ele sempre repete aquilo que Deus está falando com ele. Ele repete, para que pelo menos um pouquinho entre dentro de nós, para que nós possamos, para que a palavra de Deus seja inculcada dentro do nosso coração, como uma que fala da ressurreição de Jesus. E eu quero trazer a memória aqui um pouquinho com vocês, para a gente se lembrar juntinhos, ser ministrados mais uma vez. Que diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, entrando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais entre os viventes? Por que buscai os viventes entre os mortos? E eu quero que você preste atenção no versículo 6, que diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aquelas mulheres vão até o túmulo de Jesus, levando ali as especiarias, talvez para limpar o túmulo e fazer ali alguma coisa. E quando ela chega lá, elas ficaram pasmas, perplexas. Por quê? O óbvio. O corpo de Jesus não estava ali. Meu Deus, o que aconteceu? Roubaram o corpo de Jesus? O que aconteceu? Levaram o meu mestre? O que aconteceu com o corpo do meu mestre? Então o anjo aborda aquelas mulheres e fala assim: olha, por que vocês estão procurando aqui o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui. E ali o anjo, ele lança uma palavrinha tremenda, que é a revelação que Deus tem trazido para a nossa igreja, que é: lembrai-vos do que ele vos falou. Lembre dos ensinamentos de Jesus. O que ele disse? O que Jesus disse? Olha, eu vou ser entregue, eu vou sofrer, né? Eu vou ser crucificado, eu vou ser humilhado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar e vou estar contigo. Aquelas mulheres, por pouco tempo, elas já tinham se esquecido dos ensinamentos de Jesus. E é aí que está a grande questão que Deus tem falado conosco e que eu quero trazer novamente ao seu coração para que você seja renovada. Nós não podemos nos esquecer das promessas de Jesus. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Jesus tem nos ensinado. Nós não podemos nos esquecer da sua palavra. Nós não podemos nos esquecer dos seus feitos. Nós não podemos nos esquecer do cuidado que ele tem conosco. Por que o povo perece? O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de entendimento. O povo perece porque se esquece. Se esquece dos feitos do Senhor, se esquece das palavras de Jesus, se esquece daquilo que ele nos ensinou. Às vezes nós vamos no culto no domingo, recebemos uma palavra maravilhosa, extraordinária. Na segunda-feira a gente passa por um problema e a gente já esquece da palavra que foi ministrada no domingo. Não permita que o inimigo roube do seu coração. Existem espíritos manipuladores que querem roubar a semente que foi plantada dentro do seu coração, que foi plantada na sua mente, que foi plantada dentro de você. Para que você se entregue aos problemas, para que você se entregue à crise, para que você se entregue aos pensamentos negativos, para que você se entregue às coisas que não provêm de Deus. Então o anjo falou com aquelas mulheres: lembrai-vos daquilo que ele ensinou, lembrai-vos das promessas, lembrai-vos daquilo que Jesus disse. E eu digo para você, querido ouvinte, e eu digo para você, querido que está me assistindo aqui nas redes sociais, lembrai-vos das palavras de Deus.
Ele nos ama. Ele tem cuidado de nós. Ele já abriu o mar vermelho para você uma vez, vai abrir duas, vai abrir três, vai abrir quatro, vai abrir quantas vezes for necessária. Lembrai-vos de tudo aquilo que a gente lê na palavra, daquilo que a gente aprende da palavra, das histórias extraordinárias, dos milagres. O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que fez todas essas histórias maravilhosas da palavra, faz hoje, faz amanhã e sempre vai fazer na minha vida e na sua vida. Então, traga à memória aquilo que te dá esperança. Por isso que é maravilhoso a gente ouvir a palavra logo pela manhã, né? Porque a gente já consegue trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém, queridos? Precisamos. Por que às vezes somos tomados pelo medo? Por que às vezes somos tomados pela preocupação? Por que às vezes somos tomados pela ansiedade? Porque nos esquecemos da palavra de Deus. E eu quero lembrar você o que está escrito no livro de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 diz o seguinte... Versículo 25, por isso eu vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma hora sequer a mais na sua vida? E quanto aos vossos vestuários, por que andas preocupados? Olhe para os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Olha, agora preste atenção. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, que beberemos, o que vestiremos. Porque todos os dias os gentios os procuram e procura isso. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Lembre-se dessa palavra. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Não fique ansioso, não fique preocupado, não fique estressado, não fique nervoso. Confie em Deus, porque a provisão virá sobre mim, sobre ti. Não coloque os seus olhos sobre os fatos. Não coloque os seus olhos sobre o que você está vendo agora na realidade. Eu sei que você é responsável, querido, e às vezes algumas coisas nos assustam. Porém, que você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança, que você possa trazer ao seu coração, que você possa imprimir, vestir, se envolver com as palavras de fé e de esperança, porque a nossa fé tem fundamento. A nossa fé não é vã. A nossa fé não é vaga, a nossa fé tem fundamento, a nossa fé frutifica, a nossa fé traz à tona, a nossa fé faz o impossível acontecer. Amém? Eu me lembrei daquilo que o apóstolo falou ontem, da história de Jairo, que está lá em Marcos capítulo 5. Jairo, a sua filha estava morrendo, sua filha de 12 anos estava morrendo. Tenho certeza que você aí não está passando por um problema como esse, perdendo uma filha, uma adolescente. E esse homem, no seu desespero, na sua preocupação, na sua angústia, vai para os braços do pai. Se achega até Jesus, corre até Jesus e diz: Jesus, eu preciso de ti porque a minha filha está doente, a minha filha está morrendo. E Jesus então vai com Jairo no caminho até a sua casa. E no meio do caminho, lá no versículo 35 do capítulo 5 de Março, e estando ele ainda falando, chegaram alguns homens importantes e disseram: olha, Jairo, a sua filha morreu.
não tem mais por que encher o saco do mestre. Não tem por que mais enfadar o mestre. Não tem mais por que tirar o mestre da rota dele. Sua filha morreu. Não tem mais jeito. E aí Jesus imediatamente, ouvindo essas palavras, disse a Jairo e a todos os homens que estavam trazendo aquela notícia ali: Jairo, não temas. Crê somente. Queridos, todos os dias você vai ouvir dois tipos de opinião. Você vai ouvir pessoas cheias de fé, que vai te dizer: não temas, crê somente, vai dar certo, você vai conquistar, você vai avançar, as coisas vão dar certo, essa crise está passando. Ou você vai ouvir: entrega os pontos, para, não dá mais, desiste, tá difícil, olha só, você tá servindo a Deus. O diabo ainda fala isso, né? Você tá servindo a Deus e ainda tá passando por isso. Com qual opinião você vai ficar? Com qual relatório você vai ficar? Com qual conselho você vai ficar? Você vai ficar com os conselhos do inimigo, dizendo para você: você não pode, é difícil, é impossível? Ou você vai ficar com aquele conselho que surge da palavra de Deus: não temas, crê somente, vai dar tudo certo. Nem a morte é o limite para Jesus agir na sua vida. Nem a morte é limite para o poder e o agir sobrenatural de Deus. Nem doença, nem problemas financeiros, nem problema em relacionamento, nem problemas conjugais, nem problemas emocionais. Nada é limite para que o Senhor não possa entrar, agir e fazer o sobrenatural. O que precisa? Eu e você nos despertarmos em crer, em colocar a nossa fé em prática, em colocar a nossa fé em ação, porque a fé sem obras, ela é morta, queridinho. Então precisa fazer alguma coisa. Não adianta ficar só: eu creio, eu creio, eu creio. Então faça alguma coisa. Ai, mas eu não sei nem o que fazer. Faça alguma coisa, planta a bananeira, sai correndo, comece a declarar, dobra o seu joelho, clama ao Senhor. E o mar vai se abrir. E aquilo que estava morto vai ressurgir. A filha de Jairo ressuscitou. Porque Jesus foi dizendo: ela não está morta, ela dorme. Ela não está morta, ela dorme. Ela não está morta, ela dorme. E alguns se levantaram e riram de Jesus. Mas o que aconteceu? Ela não estava morta, ela estava dormindo. Eu quero declarar que o seu problema não está morto, está dormindo. E pela sua fé, essa situação pode ressurgir em nome de Jesus. Eu não contei, como o apóstolo Edmilson também não contou, mas alguns teólogos, alguns estudiosos fizeram isso por nós. 366 vezes na Bíblia está dizendo: não temas. Mais do que um dia do ano para você. Não temas, não temas, não temas. Ou você fica com essas 366 vezes não temas vindo de Deus, ou você fica com uma palavra de alguém falando: não dá, não pode, é difícil. Alguém até mesmo às vezes da sua casa se levantando dizendo: não pode. Ai, como eu gostaria de continuar, porque hoje eu tô empolgada aqui com essa palavra, viu? Mas o horário não me permite. Então, queridos, fique com essa palavra no seu coração. Não temas, crê somente. A minha fé, a sua fé tem fundamento e nós vamos viver o que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não vai dar tempo nem de orar hoje. Fique com essa palavra no seu coração. Medite nessa palavra de dia e de noite e que você possa ser abençoado em nome de Jesus.